Olá, seja muito bem-vindo ao treinamento Como Superar Objeções. Eu sou Eduardo Teva, especialista em vendas. Durante mais de 30 anos, tive o privilégio na minha vida de comandar uma equipe com mais de 200 profissionais de venda. Hoje eu tenho o privilégio de trabalhar para algumas das maiores empresas do Brasil, América do Sul e Estados Unidos. E em todas elas, um dos assuntos que mais me pedem para falar, e em toda a minha carreira, o que eu mais treinava na minha equipe de vendas, sem dúvida nenhuma, era esse assunto: como superar objeções. Deixa eu fazer um convite para você aqui no início do treinamento. Eu queria começar com uma das frases que eu mais gosto de falar na abertura das minhas palestras, que é essa: saber e não fazer é o mesmo que não saber. Nesse mundo a gente não vale nada mais pelo que a gente sabe, a gente vale pelo que a gente faz. Então, quando eu estiver dando algumas dicas para você sobre como superar determinada objeção, não pensa se você sabe o que eu estou falando, pensa se você está fazendo. E aprimora. Afinal de contas, eu desconheço alguma coisa que não pode ser melhorada. Daqui a pouco você tem uma determinada técnica para lidar com um cliente que diz: estou só dando uma olhadinha. Ou para o cliente que diz assim: mas eu recebi uma proposta mais barata de outra empresa. Você tem o seu jeito de trabalhar, mas quem sabe juntos eu posso dar algumas dicas para que as suas técnicas melhorem. E a segunda dica que eu quero falar para você no início desse treinamento, como superar objeções, é essa: anota, pega papel e caneta. Não assiste um treinamento só olhando ele. Por quê? Porque quem anota grava mais. Quem anota, e o professor Stephen Covey dizia assim, quem anota é como se imprimisse na mente aquele conteúdo. E a gente sabe a verdade. Eu não vou enrolar você, você vai assistir esse treinamento agora. Quando você sentará e assistirá de novo esse treinamento completo? Talvez leve um tempo. Então anota, porque ali você vai desenvolver o seu plano de ação. O que você gostaria de fazer para que você melhorasse o seu processo para superar objeções. E você talvez esteja se perguntando: Eduardo, por que esse tema é tão relevante? Vários estudos mostram uma coisa: em média, 82% das vendas só acontecem depois que você vence algum tipo de objeção. E para mim, uma coisa está cada vez mais evidente: quem quer comprar sempre faz algum tipo de objeção, nem que seja alguma dúvida. Aliás, eu teria muito medo de clientes que não fazem objeção, porque em geral os clientes que não fazem nenhuma objeção é sinal que eles não estão nem um pouco interessados em comprar. Certa vez eu estava atendendo, começando a minha vida como vendedor, vendendo moda, e eu mostrava uma coisa para o cliente, ele gostava de tudo. E eu mostrava, ele gostava, mostrava, ele gostava. No final ele disse assim para mim: valeu, foi muito legal conhecer o que vocês têm aqui, né? Uma outra hora eu volto. Eu tentei superar a objeção, mas não teve jeito. E quando eu terminei aquela tentativa de venda, eu só pensei numa coisa: quando está muito fácil, o cliente não compra. Porque quem quer comprar tem alguma dúvida do modelo, do tamanho, da cor, do valor, da condição de pagamento. Então, meu amigo, 82% das vendas, em geral, só acontecem depois que você supera algum tipo de objeção. Então, relaxa, segue com a tua mente focada, porque isso é natural e vai ajudar você a vender mais. Atenção! Neste momento, eu quero te falar sobre o que pode significar uma objeção. Em seguida vai aparecer na tua tela 3 coisas que podem significar uma objeção. Vamos lá então? Uma objeção pode significar dúvida ou insegurança, pode ser uma tentativa de negociação ou pode significar a rejeição completa. Por que às vezes é uma dúvida ou uma insegurança? Porque o cliente não se acha pronto para tomar uma decisão de compra. E em vez de ele dizer para você: eu estou inseguro para comprar, porque nenhum cliente vai dizer isso para a gente, pelo menos 99% deles não vão falar, ele faz algum tipo de objeção. Mas hoje em dia, muita gente faz objeção só para negociar. Tem gente hoje dizendo tá caro, quando eles acharam a sua proposta muito boa. Eles dizem tá caro só para tentar arrancar um descontinho de você. Ou a objeção pode ser a rejeição total: não quero, não gosto, não preciso. E deixa eu dizer uma coisa para você: poucas vezes a objeção é uma completa rejeição. Na maioria das vezes, a objeção é uma insegurança. E hoje, as pessoas estão com muitas dúvidas para comprar. Sim, na minha opinião, nunca os clientes tiveram tantas dúvidas para realizarem as suas compras. E talvez nesse momento você esteja perguntando: como assim, Eduardo?
Nunca o cliente esteve tão informado. Nunca o cliente teve acesso a tantas características. Nunca os clientes pesquisaram tanto antes de fazer uma compra. Eu não estou entendendo, Eduardo. Por que você está falando que os clientes nunca estiveram tão inseguros? Quer saber qual é a resposta? A insegurança dos clientes hoje é que eles nunca tiveram tantas opções para comprar. E quem tem muitas opções para escolher acaba ficando em dúvida. É melhor eu comprar da empresa A ou da empresa B? É melhor eu comprar o produto A ou o produto B? Faz de conta que eu quero botar um projeto de energia fotovoltaica na minha casa. Energia solar, o nome popularmente conhecido. Você tem ideia de quantas empresas existem hoje para oferecer energia solar? Cada vendedor que for me atender vai fazer o quê? Vai falar maravilhas do seu produto, das placas solares, do projeto que eles fazem. E daqui a pouco eu estou na minha frente com 5, 6 orçamentos de empresas de energia fotovoltaica. E isso me gera insegurança para pensar naquele momento. Qual dessas é melhor? Sabe, pessoal, antigamente, e muitos de vocês não viveram essa época, a gente tinha 4 ou 5 marcas para escolher automóvel. Você comprava de Volkswagen, Chevrolet, Fiat. Hoje, você tem 40, 50 marcas. Então, daqui a pouco você tem um determinado valor que você quer investir num carro, só que as opções que você tem são muito grandes. E, claro, você nunca deve ter visto na sua vida algum vendedor falar mal do que vende. Olha, o nosso automóvel não é bom, nosso carro aqui dá muita manutenção, ele consome muita gasolina. Esse vendedor sincero não existe. Então, em cada revenda que você for, você vai encontrar, provavelmente, um vendedor falando maravilhas sobre o seu carro. Se você quiser pintar a sua casa e você pedir orçamento para 4 empresas de pintura, cada um deles vai dizer para você que a pintura e o trabalho que eles fazem é magnífico. Então, o excesso de opções e até mesmo o excesso de informações tem deixado clientes com muita insegurança para comprar. E os clientes manifestam essa insegurança hoje em dia como fazendo objeções. Mas, Eduardo, esse treinamento agora que você vai começar a dar sobre como superar objeções, para que tipo de venda eles valem? Para todas as vendas. Você faz vendas presenciais? Venda presencial é aquela venda que ou você está recebendo um cliente dentro da sua empresa ou você está lá visitando um cliente, né, na indústria dele, no agronegócio, na propriedade agrícola que ele tem. Então, as técnicas valem muito para vendas presenciais, mas as técnicas valem também e servem para você que faz muita venda pelo WhatsApp, serve para você que vende por telefone, serve para você que daqui a pouco está num chat de atendimento, e grandes empresas hoje têm chats de atendimento. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Não importa que tipo de venda você faça. Não importa, por exemplo, se você vende produto ou serviço. Não importa se você vende para consumidor final ou se você vende para empresas. Não importa se o que você vende tem um baixo ticket ou um alto valor agregado. Com as melhores técnicas de objeção, você vai conseguir fechar muitas vendas. E talvez eu vou surpreender você com o que vai aparecer na tua tela nesse momento. Vamos lá? Campeões de venda usam scripts. Sim, os melhores vendedores do mundo, eles utilizam scripts. Mas não confunda as coisas. Script não é decoreba, aquela palavra que o vendedor começa a falar que parece uma máquina. Eu não estou falando do vendedor que vira um robô e parece que sai um texto decorado. Eu estou falando de um roteiro mental. Eu estou falando de você saber usar gatilhos mentais. Eu estou falando de você ter bons argumentos para cada fase da venda. Meu amigo, minha amiga, não existe porquê nesse novo mundo que a gente está vivendo você improvisar. Quando você tem tempo, e que é o que você está fazendo nesse treinamento, para parar o que você está fazendo e estudar qual é a melhor técnica para responder cada objeção. Sim, qual é a melhor técnica para responder cada objeção. Só que tudo que eu vou te mostrar a partir de agora está dentro de um princípio. O princípio da venda humanizada. Eduardo, o que tu queres dizer com venda humanizada? Venda humanizada é aquela venda que não fica ali forçando, insistindo, pressionando demais o cliente. Eu não gosto desse tipo de venda. Eu não sei ensinar alguém a vender desse jeito. Se você gosta de vendas pressionando, tá tudo certo. Continua vendendo do jeito que você acha. Mas eu tenho certeza
que quando você não é vendedor, mas vira comprador para comprar qualquer coisa para você e para sua empresa, você não gosta de vendedores que pressionam. Então, se em algum momento você disser assim, não, Eduardo, quando o cliente fala isso, tem que ser muito mais forte, tem que ser muito mais grave, tem que dizer isso. Respeito a sua opinião. Mas deixa eu te dizer uma coisa, toda vez que você pressionar um cliente, você está se aproximando de não vender. Toda vez que você pressionar um cliente que de repente tem dúvida hoje, se você pressionar ele, ele não volta. Eu não sei se você concorda comigo. O cliente está na dúvida e você está ali em cima pressionando, esse cara não volta. E tem muita gente que o cliente está na dúvida, faz uma objeção, você supera a objeção, mas ele quer realmente um tempo e às vezes daqui a 1 ou 2 dias ele volta. Agora eu tenho certeza que ele não voltaria se ele tivesse sido pressionado. Então, os princípios que eu vou te ensinar agora são os princípios da venda humanizada, sem pressão. Só é importante que eu te diga, antes da gente começar a falar de cada uma das objeções, de uma coisa muito importante. A melhor maneira de lidar com uma objeção é prevenir a objeção. Quanto mais objeções você recebe, isto é um sinal de que talvez você esteja deixando lacunas durante o seu processo de venda. Quando as pessoas dizem assim para mim, Eduardo, toda hora o meu cliente fala que está caro. Eu digo para essas pessoas, então, vamos pensar um pouco mais. Talvez o que esteja faltando para você seja bons argumentos na hora de vender valor. Quem sabe está faltando você dizer assim para o cliente, ó, esse não é um copo comum. Deixa eu te dizer quais são os diferenciais do nosso... Ou seja, um profissional que está explicando para o cliente quais são os diferenciais do produto ou do serviço que ele presta, esse profissional de vendas, lá adiante, tem menos objeção. Por exemplo, um vendedor que sabe dizer assim, ó, se tu comprar hoje, eu consigo frete grátis. Esse vendedor, ele escuta menos objeções do tipo, vou pensar. Por quê? Se ele gostou e você usou algum tipo de escassez ou de oportunidade, ele toma uma decisão mais rápida de compra. Então, alto lá, cuidado para você não ir no caminho errado. Objeções são normais no mundo da venda, mas quanto mais você for competente em todo o processo de vendas, mais você vai ter resultados. Às vezes, vendedores recebem objeção, sabe por quê? Porque não fazem perguntas. Porque vendem para todos os clientes pelas mesmas razões. E lá o cliente adiante diz, estou só dando uma olhadinha. Por que ele diz que ele está só dando uma olhadinha? Porque o que você mostrou não resolve o problema dele. E você mostrou algo que não resolve o problema dele porque você não fez boas perguntas. Você não entendeu o que teu cliente estava buscando, o que teu cliente valorizava. Então, cuidado, meu amigo, minha amiga. A melhor maneira de de lidar com uma objeção é prevenir. Melhora todo o teu processo de venda. Cria conexão, passa autoridade, diferencia o teu produto, vende valor. Quanto melhor for estruturado o teu processo de vendas, eu não tenho a mínima dúvida, mais você vai vender. Meu amigo, minha amiga, eu dou em média 10 palestras por mês para empresas diferentes. Eu tenho mais de 1.500 empresas mentoradas. E em todas essas empresas, que são milhares de empresas que eu já tive o privilégio de trabalhar, raramente, quando eu converso com os gestores e quando eu converso com as equipes de venda, a gente encontra mais do que 5 grandes objeções. E esse é o primeiro trabalho que eu queria pedir para você que está aqui com papel e caneta neste momento para fazer. Lista agora quais são as 5 objeções mais frequentes que aparecem na sua empresa. E eu vou te dar agora na tua tela aí um cardápio das objeções que eu mais tenho vivido nas empresas que eu trabalho e que eu vivi na minha empresa também, treinando mais de 200 vendedores que trabalhavam comigo. A primeira objeção está ligada ao valor. É a objeção em que o cliente diz está caro, ou o cliente diz eu vi mais barato, recebi uma proposta melhor do concorrente. Essa é uma das objeções mais frequentes, que é a objeção de preço. A segunda objeção muito frequente que nós profissionais de venda trabalhamos é a objeção do vou pensar. É aquele cliente que está dizendo para você que ele precisa de um tempo para tomar a decisão de compra dele. A terceira objeção talvez seja a objeção mais frequente para quem trabalha no varejo ou na prestação de serviço, que é estou só dando uma olhadinha. A quarta objeção é uma objeção que é mais frequente, por exemplo, para quem vende para empresas, que é o vou consultar alguém.
Vou consultar meu chefe, vou consultar o diretor da empresa. Ou pode, às vezes, estar também expressa na pessoa física também. Vou consultar minha esposa, vou consultar meu marido. A quinta objeção, eu posso dizer para vocês que é uma objeção relativamente nova, que é eu vi mais barato na internet. Está acontecendo com muitas empresas hoje, onde às vezes o cliente, antes de comprar, pesquisa as opções que ele tem na internet. E quando você dá o teu valor, ele te diz, legal, mas eu vi mais barato na internet. A sexta objeção é uma objeção mais específica, é não gostei do modelo, não gostei da cor. E a sétima objeção, para mim, é a pior de todas, é o silêncio. É aqueles clientes que simplesmente não respondem, principalmente no WhatsApp. Você passou o teu preço e agora o cara desapareceu. Eu brinco sempre que são lindes espíritas, eles desencarnam depois que você passa o preço. Então, para o vídeo nesse momento, se você puder pausar, e lista agora quais são as 5 objeções mais frequentes para você, naquilo que você vende todos os dias, porque eu não tenho esse poder de estar aí junto com você nesse momento. Lista. Atenção, talvez você vai encontrar outras que não estão aqui, que são próprias da tua empresa. Por que eu estou pedindo isso? Porque se você listar quais são as 5 objeções mais frequentes que vocês recebem na empresa de vocês, vocês vão criar scripts para lidar com as 5 objeções mais frequentes. Estou dizendo para vocês, eu vendi a moda. Quais eram as objeções principais que a gente tinha na nossa empresa? Tá caro, vou pensar, tô só dando uma olhadinha, vou consultar a minha esposa ou não gostei do modelo. Sabe o que acontecia? Meus vendedores sabiam de cor e salteado a melhor resposta para dar em cada uma dessas objeções. A gente fazia simulações de venda. Você sabe o que é uma simulação de venda? Simulação de venda é um faz papel de cliente, o outro faz papel de vendedor e vamos ver como é que a gente pode melhorar. Então a gente fazia simulação na nossa empresa. Agora eu sou cliente, você é o vendedor. Me mostra isso. Eu vou perguntar quanto sai e eu digo para ele, tá caro. Vamos ver como é que ele lida com tá caro. Gostei muito, mas vou dar uma pensadinha. Como é que ele lida agora? Gostei muito, adorei, mas como é a primeira loja que eu tô olhando, como é que o vendedor... Você está entendendo? As objeções em venda, elas se repetem. E para isso, você pode ter acesso aos melhores scripts de venda. O mundo das vendas normalmente nos apresenta 3 tipos de objeções. Objeções de fuga, objeções concretas e objeções de silêncio. O que é uma objeção de fuga é aquela que você não entende o que está acontecendo. O cliente vai sair da sua frente e você não tem claro qual é a razão que ele não vai comprar. Eu estou só dando uma olhadinha, vou consultar alguém. A objeção concreta é quando o cliente diz com clareza para você por que ele não vai comprar. Tá caro. Não gostei desse modelo. Eu não preciso do que vocês vendem. E a terceira objeção é a objeção do silêncio, que hoje essa é uma objeção basicamente de canais digitais, porque quando o cliente está na sua frente, não existe silêncio. Ele vai para uma objeção de fuga e ele diz, vou pensar, certo? Então, essas 3 objeções exigem abordagens completamente diferentes. E agora vai aparecer uma imagem engraçada na sua tela, inspirada no The Walking Dead ou The Last of Us, que é uma ideia para você. Atenção, sempre que um cliente fizer uma objeção, não muda a tua fisionomia. Relaxa a tua mente. Calma, porque tem vendedor que quando o cliente está caro, caro por quê? Caro em relação ao quê? Calma, objeção não é confronto. Deixa eu dizer uma coisa para você. Toda vez que você confrontar um cliente numa objeção, você já perdeu a venda. Clientes não gostam de perder para vendedores em argumentos. O vendedor ingênuo, ele abre um confronto com o cliente quando ele faz uma objeção. Vai pensar por quê? Meu amigo, se você estiver comprando uma loja e você disser para o cliente, vou pensar, você é cliente, isso para o vendedor, vou pensar, e o cliente diz assim para você, vai pensar por quê? Eu honestamente, eu sou um cara educado, minha mãe me ensinou assim, mas honestamente eu tenho vontade de mandar um cara longe. Tem alguns colegas meus que ensinam alguns argumentos que talvez eles acreditem que funcionam. Eu não acredito, por exemplo, o cliente diz está caro. Caro em relação ao quê? Para mim, essa é uma técnica extremamente ofensiva.
Clientes não gostam quando são afrontados por um vendedor. Então, não muda a tua fisionomia, mantenha calma, mantenha tranquilidade, porque você não perdeu essa venda. Provavelmente essa objeção é uma insegurança do cliente. E vamos começar então trabalhando algumas das objeções mais frequentes. Você vai ver que em cada uma delas eu vou te explicar o que a gente vai fazer. Eu vou te explicar qual é a técnica que a gente vai usar. Eu vou construir com vocês aqui um script, mas preciso que você faça uma coisa. Eu preciso que imediatamente você adapte isso ao produto ou ao serviço que você comercializa. Porque eu vou pensar, para quem está comprando, por exemplo, um apartamento, é mais lógico do que eu vou pensar para quem está comprando, por exemplo, um controle remoto para notebook. O vou consultar alguém é uma objeção mais frequente quando alguém está comprando uma cozinha planejada de 120 mil reais do que para você que está vendendo um celular. Então, as objeções, às vezes, elas têm o mesmo formato, mas elas mudam muito de acordo com o tipo de produto ou serviço que você está vendendo. Então, preciso que você adapte a sua técnica ao que você vende. E para tudo agora, porque o que eu vou te falar agora é muito poderoso. Toda vez que o cliente fizer uma objeção de fuga, vou pensar, vou consultar alguém, estou só dando uma olhadinha, atenção, te liga numa coisa importante. Pode ser verdade e pode ser mentira. Essa é a verdade. Tem gente que diz para você, eu vou pensar, e é verdade. Ele vai pensar. Ela até gostou, mas ela não se sente segura nesse momento. Então, pode ser verdade. Ela gostou, mas precisa de um tempo. Ou ela pode estar dizendo, eu vou pensar, porque o que você mostrou não tem nada a ver com o que ela queria. E eu vou pensar que essa pessoa está dizendo para você, perdoe a palavra, é um pouco forte, é uma mentira. Ela só está querendo ir embora. E se esse cliente for embora, e você não descobriu a verdadeira razão porque ele está indo embora, esse é um cliente que nunca mais volta. Então, nas objeções de fuga, você precisa saber o que realmente está ocorrendo ali. Se você entender que quando o cliente faz uma objeção de fuga, talvez você não consiga fechar a venda na hora, nós vamos tentar. Mas pelo mínimo você precisa entender o que está acontecendo com o cliente para que de verdade ele possa trabalhar melhor. Eu conto essa história, eu fui fazer um treinamento para a Natura em São Paulo e pela primeira vez na minha vida eu entrei numa loja da Ferrari. E eu entrei numa loja da Ferrari, loja linda, aqueles carros espetaculares. Veio um vendedor muito simpático, atencioso, me mostrou o primeiro carro, não gostei muito. Aí ele me mostrou o segundo carro, esse eu gostei, até porque era vermelho, né? Se é Ferrari, para quem não tem uma, tem que ser vermelho, né? Aí eu perguntei para ele quanto é que estava aquele modelo, ele me explicou o modelo, 3,5 milhões de reais. Eu olhei para ele e perguntei, e no Pix, só para dar um pouquinho mais de gás, o que vocês acham que eu disse para o vendedor? Vou pensar. E continuo pensando até hoje, eu sou um homem reflexivo. Eu não vou dizer para o vendedor, eu vim aqui só de curiosidade, que eu não quero pagar 3 milhões por um carro. Eu não posso pagar, eu tenho outras coisas para fazer na minha vida com 3 milhões de reais se eu tivesse dinheiro. Atenção, os clientes hoje, quando não gostam, eles não dizem mais para você não gostei. Muitos clientes, inclusive, isso é surpreendente, não dizem nem mais está caro, dizem vou pensar. E se você não descobrir o que está acontecendo, você vai começar a perder muitas vendas. Eu, Eduardo Teva, como consumidor e comprador, toda vez que um vendedor me mostra algo que é muito caro, eu não digo está caro. Eu digo, vou pensar. Pensa bem. Aliás, pensa bem. Por que eu vou dizer para um vendedor que eu nunca vi na minha vida que isso não está ao alcance do que eu quero pagar? Por exemplo, recentemente fui comprar um relógio. Entrei numa ótica, vendedor, uma ótica e relojoaria, você está entendendo? Vendedor começou a me mostrar algumas coisas e eu acho que este vendedor imaginou, graças a Deus talvez, né, que eu era um cara de muito poder aquisitivo. E ele me mostrou um relógio de 1.800, outro de 13.500, outro de 4.700. Sabe o que eu disse para ele? Vou pensar. Esse vendedor não entendeu o que eu estava procurando. O que eu estava procurando era um relógio mais simples, com cronômetro,
para cuidar do tempo das minhas palestras. Ele não entendeu nada. Eu não pago R$ 4.000 por um relógio para cronômetro. Não pago. Então, eu não disse para esse vendedor, eu disse para ele que eu iria pensar. Então, você só vai vender mais se você entender que você só fecha mais vendas quando você compreende de verdade o que está acontecendo para o cliente. E por isso, a partir de hoje, depois de assistir o treinamento Como Superar Objeções, você, sempre que estiver perdendo uma venda, por uma razão que você não sabe pela qual você vai perder essa venda, você não vai sair da frente de nenhum cliente sem fazer a pergunta mais importante do mundo das vendas. E a pergunta mais importante é essa: por quê? Por que você não vai comprar? Mas deixa eu te fazer um alerta. Você só pode usar essa técnica se você tiver muita educação, muita cortesia, deixar para o cliente claro que você quer ajudar, enumerar algumas razões pelas quais talvez ele não esteja comprando. E aí, depois de você superar, de você fazer os seus argumentos, escutar o que o cliente tem para falar. Porque se você perguntar por quê direto, o cliente vai se sentir agredido. Tô só dando uma olhadinha. Por quê? Porque eu quero. Vou consultar alguém. Por quê? Porque lá em casa quem controla o dinheiro é minha esposa e tu não tem nada a ver com isso, seu desgraçado. Atenção, a técnica do porquê que eu vou te mostrar agora, ela tem um sentido muito profundo. Mas você só consegue fazer isso se você tiver o jeito certo, a maneira certa de falar. Vamos a partir de agora começar a mostrar na prática para você como lidar com as objeções mais frequentes em venda. Vem comigo agora. E vamos começar então com a objeção vou pensar. É uma objeção muito tradicional, é uma objeção muito frequente no varejo. E diante de uma objeção vou pensar, duas coisas podem estar acontecendo. Pode ser verdade, pode ser mentira. Por exemplo, aconteceu recentemente comigo. A gente estava comprando móveis planejados para um quarto aqui de casa. Esta é uma decisão que a gente toma em dois, certo? Então, diante daquele momento em que o vendedor estava ali, a gente diz às vezes, vou pensar porque é verdade, a gente quer trocar uma ideia. Mas na maioria das vezes, a gente diz, vou pensar porque a gente está comparando com os outros. Então, toda vez que você tiver na sua frente um cliente que pode ser alguém comprando para uma empresa ou um consumidor final, ele disser para você, vou pensar, você precisa fazer uma coisa. Você precisa descobrir o que de verdade está acontecendo. E eu vou colocar na tela, nesse momento, para você, uma ideia de um script, uma ideia de um roteiro mental. Faça isso com muita empatia, faça isso de um jeito agradável, de um jeito leve, e o mais importante, enumere as razões que sejam ligadas ao tipo de serviço ou de produto que você vende. Então, quando um cliente disser para você, vou pensar, sorria, eu sei que dá uma raiva desgraçada, mas sorria e diga para o cliente, fica inteiramente à vontade. Acho natural pensar. Você não acha, mas você nesse momento tem que criar conexão. Fique inteiramente à vontade. Acho natural pensar. Mas você me permitiria fazer uma pergunta? Você me permitiria fazer uma pergunta? E espera o cliente responder que sim, não emenda. Claro, pode fazer. Se o cliente respondeu pode fazer, eu perguntaria assim para o cliente, você gostou? O que eu te mostrei está dentro do que você está buscando em termos de valor, qualidade, prazo de entrega? Quem sabe eu posso ajudar? Porque o que eu mais queria era poder ajudar. E neste momento, você para de falar, ou se você estiver no WhatsApp, você para de escrever e espera, porque neste momento o cliente vai te dar alguma resposta. Alguma resposta. E talvez o cliente disser nesse momento, não, eu gostei muito, mas eu queria dar mais uma pensadinha, mas o que tu me mostrou aqui está dentro do que eu estou buscando. Aí você pode chegar para esse cliente e dizer assim, e se eu te fizer uma proposta boa para levar agora, a gente poderia fechar negócio? Talvez se abra uma negociação e você feche. Ou talvez, sabe o que acontece quando você diz assim, vou pensar, e na verdade o cliente achou que está caro,
O cliente, como você diz assim, o que eu te mostrei está dentro do que você está buscando em termos de valor, qualidade. Atenção, é muito importante isso. Nunca pergunte só o valor. O que eu te mostrei está buscando em termos de valor, qualidade, entrega, modelo, proposta. Quem sabe eu posso ajudar? Talvez o cliente vai dizer assim, ó, é que está um pouco acima do que eu posso pagar. E sabe o que aconteceu? Você voltou para o jogo. Quando o cliente diz para você está acima do que eu posso pagar, agora você tem uma objeção concreta, que você pode superar essa objeção. Você pode ter uma alternativa internamente para oferecer alguma coisa mais acessível. Agora esse cliente ia embora, porque ele disse para você, vou pensar, mas na verdade ele não ia pensar. O que você mostrou para ele estava muito caro. Vamos botar um exemplo prático aqui na tua tela, então, né? Tá aqui uma objeção, vou pensar. Né? Tem muitos clientes de clínicas estéticas, daqui a pouco aqui é um processo de depilação. A Ana vai dizer aqui, vou pensar. Fica inteiramente à vontade, Ana. Eu acho natural pensar. Mas você me permitiria fazer uma pergunta para você, Ana? Espera a Ana responder. Claro, o que eu te mostrei está dentro do que você está buscando em termos de valor, o tipo de tratamento. Quem sabe eu posso ajudar a Ana? Porque o que eu mais queria era poder ajudar. Nesta hora, a Ana vai te falar duas coisas. Primeira possibilidade, não, eu gostei muito, é isso que eu estou buscando, só quero ter um tempinho para pensar. Aí você vai dizer, Ana, e se eu te fizer uma condição especial agora, a gente poderia fechar esse negócio? E você vai tentar propor uma condição melhor. Ou talvez a Ana vai dizer assim, não, eu gostei. É que eu não gostaria de esperar que a primeira sessão de vocês é só para a semana que vem, eu já queria essa... Você está entendendo? Neste momento, apareceu a verdade e você não consegue lidar contra uma objeção de fuga. Você só consegue lidar com uma objeção de fuga quando ela se transforma numa objeção concreta. Vou repetir, porque 90% das pessoas que trabalham com vendas não sabem disso. Você só consegue lidar com uma objeção de fuga quando ela se transforma numa objeção concreta. A objeção de fuga é como se você tentasse lutar contra uma pessoa invisível. É impossível lutar contra uma pessoa invisível, ela vai derrubar você. Agora, quando a pessoa é visível, não importa o tamanho, talvez seja uma luta mais importante. Então, primeira objeção, toda vez que um cliente disser para você, vou pensar, te lembra disso. Eu preciso extrair qual é a verdade. E eu vou deixar esse cliente à vontade, dizer para ele que é natural pensar, vou perguntar para ele se ele permite fazer uma pergunta e perguntar para ele o que eu te mostrei está dentro do que você está buscando e aí dá algumas opções, valor, condição de pagamento, tipo de tratamento, produto, entrega. Quem sabe eu posso... Guarda essa frase. Quem sabe eu posso ajudar. Porque o que eu mais queria era poder ajudar. Neste momento, se for verdade que ele vai pensar, mas ele gostou do que você passou, tenta fazer uma proposta. Fez uma proposta, ele não ia fechar, ele gostou, ele disse assim, não, eu gostei, mas eu vou ter um tempinho para pensar. Neste momento, diga assim para o cliente, estou inventando agora, hoje é terça-feira, posso entrar em contato com você amanhã à tarde e pego o WhatsApp do cliente. Importante, nunca deixe a iniciativa do próximo contato ser do cliente. A iniciativa do próximo contato é sempre do vendedor. Pega o WhatsApp para chamar o cliente. Vamos dar um pulinho agora, vamos para o nosso segundo tipo de objeção. O segundo tipo de objeção é uma objeção muito parecida com a primeira. No primeiro caso, a gente recebeu aquele balão do vou pensar e a gente não sabe o que está acontecendo. A segunda objeção é quando o cliente diz vou consultar alguém. Repara bem, esta é uma objeção que, na minha opinião, em 60% dos casos, é verdadeira. Por exemplo, eu compro coisas sozinho de baixo valor unitário. A minha esposa também. Mas quando a coisa tem um valor maior, a gente decide junto. Isso é normal. Certo? Então, compras técnicas de empresa, a grande maioria das pessoas técnicas, às vezes, não tem o poder de decisão. Eles vão passar para um comprador. E esse comprador é que vai negociar com você. Então, essa é uma das objeções que muitas vezes é verdadeira. É verdade, o cliente não está te enrolando. Ele diz que ele precisa de verdade consultar alguém. Mas entre nós aqui, tá? Às vezes é mentira. Às vezes não é que ele vai consultar alguém, ele não gostou. O que você mostrou não resolve o problema dele. O que você mostrou é mais do que ele pode pagar. E a maneira que o cliente tem de se livrar de você, e você está entendendo, nós somos vendedores, a maneira que ele tem de se livrar do vendedor é dar um balão
é dar uma desculpa e dizer: valeu, vou consultar alguém aqui e volto outro dia. E aí, 90% dos vendedores ficam a ver navios. 10% tiram um cartão de visita e diz para o cliente: qualquer coisinha estamos à disposição. E agora você vai conhecer uma técnica que eu tenho certeza absoluta vai ajudar você a melhorar a sua conversão ou a sua chance de vender toda vez que um cliente disser: vou consultar alguém. Na tua tela, neste momento, um script, um roteiro mental para você lidar com a objeção: vou consultar alguém. Você vai dizer para o cliente: fica inteiramente à vontade, Paulo. Sempre bota o nome do cliente. Fica inteiramente à vontade, Paulo. Acho natural consultar alguém. Mas, Paulo, você me permitiria fazer uma pergunta? Olha o jeito. Paulo, você me permitiria fazer uma pergunta para você? Deixa o Paulo dizer assim, porque clientes educados respondem. Ele não vai dizer: vai te catar. Ele vai dizer: claro. Paulo, agora presta atenção na frase. Paulo, se dependesse só de você, você compraria. E emenda a próxima fase. O que eu mostrei para você está dentro do que você está buscando em termos de coisas que combinem com você vende. Valor, qualidade, prazo de entrega. Paulo, quem sabe eu posso ajudar? Porque o que eu mais queria era poder ajudar. Pegou? Cliente diz para você: vou consultar alguém. Fica inteiramente à vontade, Paulo. Acho natural consultar alguém. Fisionomia leve, serena, tranquila. Mas, Paulo, você me permite fazer uma pergunta? Espera o cliente responder. Esse momento é muito importante. Vai dizer: claro. Paulo, se dependesse só de você, você compraria? O que eu te mostrei? Me conta aqui, Paulo. Está dentro do que você está buscando? O valor, a condição de pagamento, o tipo de entrega, o retorno que você vai ter, está dentro do que você está buscando? Paulo, quem sabe eu posso ajudar? Porque o que eu mais queria era poder ajudar. Sabe o que acontece nesse momento? Às vezes o cliente disse que vai consultar alguém, mas ele não vai consultar ninguém. Ele não gostou do que você mostrou. E ele disse assim, não, é que o que você mostrou não serve para mim. E agora você tem uma chance de vender. Deixa eu te contar uma história, porque essa história é muito legal. A gente estava treinando uma grande empresa da área de móveis planejados e essa moça estava apresentando. Quando eu cheguei lá antes do treinamento, essa vendedora, que na verdade era uma design de móveis, ela apresentou um projeto de R$75 mil. Só para você ver como tem gente com dinheiro. E aí ela disse assim, mostrou o projeto para o cliente e a cliente disse assim: beleza, eu vou trocar ideias com o meu marido e a gente depois chama. E para meu desespero, isso era antes do meu treinamento, ela tirou um cartão de visita da gaveta e deu um cartão. E essa vendedora cometeu um dos maiores erros que um profissional de vendas pode cometer. Ela não sabia o que estava acontecendo e ainda entregou para o cliente o próximo contato. Ficamos treinando das 18h30 até as 11 horas da noite. Tudo um treinamento só sobre lidar com objeções. Só sobre isso. Treinamos. E no outro dia o meu voo de Cuiabá para Porto Alegre só saía ao meio-dia. Eu fiquei dentro da loja ali depois do treinamento, conversando com o pessoal. E por coincidência, a mesma vendedora vai fazer a apresentação de um novo projeto para o cliente. Apresentou o projeto, etc e tal, prazo de entrega 50 dias, etc e tal, papapá. E a vendedora disse, e a cliente disse assim: legal, muito bonito o projeto, vou trocar ideias com meu esposo e depois a gente entra em contato. E eu pensei: meu Deus, será que agora ela tem a técnica certa? Porque eu ensinei a técnica, mas às vezes a gente ensina a técnica e a pessoa não usa. E ela olhou para a cliente e disse assim: Júlia, fica à vontade. Eu acho normal você consultar seu marido, tá tudo certo. Mas Júlia, você poderia me responder uma pergunta? E a Júlia disse: claro. Ela estava falando do jeito dele, você está entendendo, né? Júlia, o que eu te apresentei aqui nesse momento é o que você está buscando nesse momento? A Júlia disse assim para ela: olha, o projeto de vocês é lindo, mas eu não posso esperar 45 dias. A vendedora, assim, ela regalou os olhos e disse assim: mas que prazo você poderia esperar? Eu não posso esperar mais do que 30 dias. Sabe o que essa vendedora fez? Entrou em contato com a fábrica.
ligou para a fábrica de planejados que fica em Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. A fábrica disse que não poderia entregar em 45 dias, a não ser que ela cancelasse ou trocasse o prazo de um outro pedido. Ela disse assim, claro que eu posso trocar, tem um cliente aqui que tem um prazo de entrega para 20 dias, mas esse cliente está na Europa. Ele vai ficar 3 meses na Europa visitando a filha. Atrás desse projeto, fazer esse primeiro. Venda fechada. E nesse momento, eu imagino você que está assistindo o treinamento Como Superar Objeções, está pensando assim, mas Eduardo, por que esta cliente, Dona Júlia, não disse para a vendedora, eu não posso esperar 45 dias? Você sabe qual é a resposta? Depois eu perguntei para a cliente, eu estava ali. Eu disse assim para ela, eu sou um profissional, eu treino vendedores. Me explique. A vendedora disse que era 45 dias. Por que você não disse com clareza para a vendedora, eu não posso esperar 45 dias? Ela respondeu assim para mim, é que eu já tinha um outro projeto que eu gostei muito, que entregava em 30 dias. Você está entendendo? A cliente não ia dizer para a vendedora, eu já tenho um outro projeto que me entrega em 30. Ela disse, vou consultar alguém, mas ela ia comprar do outro. E esta vendedora salvou a venda, porque agora ela tinha o quê? Técnica. Escuta o que eu vou te dizer agora, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você estar no treinamento Como Superar Objeções. Técnica de vendas não é milagre. Técnica de vendas é uma maneira que você tem de aumentar a sua conversão. Vai aparecer na tua tela, só para deixar bem materializado assim, uma objeção, vou consultar alguém. Então, botei aqui um exemplo na tua tela de alguém que está vendendo um projeto de energia solar. Tá? O pessoal chama de fotovoltaico hoje. O cliente diz, vou consultar alguém. Fica à vontade, Jonas. Mas você me permitiria fazer uma pergunta? Se dependesse só de você, Jonas, você compraria? O que eu te mostrei está dentro do que você está buscando? Quem sabe eu posso ajudar, Jonas? Porque o que eu mais queria era poder ajudar. Nessa hora, se tiver uma objeção, ela aparece de verdade. Mas, Eduardo, e se o Jonas disser assim, ó, não, eu gostei, só que quem decide é o comprador? Bem, primeira coisa que você pode ter certeza na sua vida, se quem está fazendo a compra técnica gostou, a sua chance de vender é muito grande. Mas se ele tem que consultar alguém de verdade, você nesse momento pode dizer assim para ele, já que você tem que consultar alguém, eu queria te fazer uma pergunta e fica à vontade para dizer não. Você me permitiria que a gente fizesse juntos uma apresentação para que eu possa tirar as dúvidas dessa pessoa? Entendeu? Ou talvez você vai dizer, ou talvez você precisaria fazer esse cliente dizer assim, não, eu vou consultar alguém, não precisa, pode deixar que eu entendi bem e eu vou apresentar a solução para ele. Maravilha. Hoje é terça-feira, eu posso entrar em contato com você na quinta de manhã? Pode sim. Muito obrigado pela tua atenção. E aí, se eu fosse você, eu pegaria o WhatsApp do cliente e não é que eu vou entrar em contato na quinta-feira. Eu hoje à tarde mandaria algum material de apoio, mostrando a história da tua empresa, o teu serviço, para reforçar essa decisão. E aí sim, na quinta-feira, você vai chamar o cliente. Tá gostando do treinamento Como Superar Objeções? Repito, você está notando uma coisa? Nenhuma técnica de vendas que eu estou usando nesse momento é coercitiva, estou pressionando o cliente, estou confrontando o cliente. Eu não acredito nesse tipo de venda. Eu estou sugerindo para você que você tenha um jeito de lidar que aumente a sua chance de vender. E eu vou fazer uma afirmação. Faz de conta que hoje você perde 10 vendas num período de tempo. Vamos dizer que faz de conta que você perde 10 vendas num mês ou numa semana. Se você usar essas técnicas, você vai começar a perder 4 ou 5. Pode ter certeza. Vamos então para a nossa próxima objeção. Essa é a objeção mais frequente no varejo. O famoso, hoje estou só dando uma olhadinha. Ah, meu amigo, gente, eu habitei varejo por 30 anos na minha vida. Como a gente ouve o estou só dando uma olhadinha? Mas atenção, essa objeção, estou só dando uma olhadinha, ela pode acontecer em 2 momentos da tua venda. Às vezes, essa objeção do estou só dando uma olhadinha acontece no início da venda. Cliente entra na empresa, um vendedor aborda e a cliente diz, estou só dando uma olhadinha. Acho que você entende isso, né? Quando o cliente diz, estou só dando uma olhadinha, ele está dizendo para o vendedor, me dá um tempo, eu não quero nenhum compromisso. Ou às vezes, o estou só dando uma olhadinha aparece no final da venda. Você fez sua exposição, você fez seus argumentos e no final o cliente diz assim, valeu, estou só dando uma olhadinha, ou valeu, essa é a primeira empresa que eu estou visitando e depois eu entro em contato com você. Vamos mostrar então como superar cada uma dessas objeções. Se eu estou só dando uma olhadinha aparece no início da venda,
você vai abordar o cliente, ele já disse, estou só dando uma olhadinha, entende uma coisa. Este é um tipo de cliente que está crescendo cada vez mais. E eu não disse que isso é bom, mas isso é um novo mundo. Boa parte das pessoas hoje querem liberdade para olhar sem a pressão de um vendedor. Minha esposa, a Josiane, se ela entrar numa loja e a vendedora ficar colada nela, ela vai embora da loja. Ela é uma advogada bem-sucedida, ela não gosta de entrar num lugar e ficar pressionada. Mas na maioria dos lugares que ela entra, ela está interessada em alguma coisa. É só dar um tempo para ela. Então, minha sugestão para você é usar esse script que está aparecendo na sua tela. Quando um cliente diz assim para você no início, estou só dando uma olhadinha, diga para ele, fica inteiramente à vontade. Meu nome é Eduardo e no que você precisar, eu estou inteiramente aqui à sua disposição. Deixe o cliente à vontade, fica olhando ele de longe, não vai que nem o sombra atrás dele, porque senão você não está deixando o cliente à vontade. Eu tenho quase certeza que boa parte dos clientes, das compradoras, ali adiante vão te chamar e vão dizer assim, quanto é? Tem no tamanho tal, tem outra cor, mas atenção, se essa pessoa que ficou à vontade, tiver ido embora, conversa rapidinho com ela e faz a seguinte pergunta. Posso te fazer uma pergunta? Você está buscando alguma coisa em especial hoje? O que tem aqui na loja está dentro do que você está buscando? Tem tanta coisa escondida aqui. Quem sabe eu posso ajudar você? Estou aqui só para lhe ajudar. E às vezes, nesse momento, a pessoa diz o que está precisando. Isso é o que aconteceu com a Josiane. A Josiane disse assim, não, é muito legal, gosto muito das roupas de vocês, mas eu estava procurando um blazer preto. E a vendedora disse, fica à vontade, espera 30 segundos. Lá em cima tem vários blazers pretos que acabaram de chegar. A gente nem tirou da embalagem. Você vai ser a primeira a ver. Negócio fechado. Certo? Agora, se a vendedora tivesse fixado na Josi, ela não compraria. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. Certo? E atenção, se no final, né, o cliente diz assim, não, eu realmente estou só dando uma olhadinha hoje e você não conseguiu extrair nada, tá tudo certo. Vai para a próxima. Você ainda tem uma chance de vender. Você poderia dizer então, fica à vontade, se depois de você olhar, você achar que o que a gente tem aqui está dentro do que você está buscando, vai ser uma baita alegria para mim poder ajudar você. E não esquece do meu nome, eu sou o Eduardo, tá bom? Grande abraço. Isso é para quando o cliente diz, estou só dando uma olhadinha no início da venda. Tem gente, e eu respeito os outros, colegas meus que ensinam abordagens diferentes. Do tipo, você só ouve, estou só dando uma olhadinha, quando você faz aquela abordagem, bom dia, como eu posso ajudar você? Minha opinião, bom dia, como eu posso ajudar você? É a argumentação mais legal e mais simples que um vendedor pode fazer. Tem gente que diz assim, eu entro com essa roupa, e aí o vendedor, em vez de dizer bom dia, diz assim, bom dia, que blazer bonito o seu. Se alguém fizer isso comigo, eu vou dizer, o que está acontecendo aqui? Eu acho que a venda humanizada não permite esse tipo de abordagem. É a minha filosofia. Mas às vezes, o tô só dando uma olhadinha é depois que você mostrou, falou o valor, comunicou o preço e agora o cliente diz para você, tô só dando uma olhadinha. De novo, você vai usar a mesma técnica, porque agora você entendeu a técnica. Você vai dizer para o cliente, fica à vontade. Você está ali com o Luiz, fica à vontade, Luiz. Acho normal você dizer que está só dando uma olhadinha. Eu só queria te fazer uma perguntinha. Você me permitiria, Luiz, fazer uma pergunta? Luiz vai dizer, claro. Luiz, o que eu te mostrei aqui está dentro do que você está procurando. Você gostou, Luiz, em termos de valor, modelo? Luiz, tem tantas opções aqui dentro que é quase impossível de mostrar tudo. Me conta uma coisa, Luiz. O que eu te mostrei aqui é o que você está buscando de verdade? E neste momento acontece duas coisas. Talvez o cliente diga assim para você, não, o que tu me mostrou é o que eu estou procurando, Luiz. Eu gosto muito de pesquisar primeiro. Você vai dizer assim, então fica à vontade. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu te fizesse uma condição especial, a gente poderia fechar agora? E talvez o cliente vai dizer, não, prefiro comparar. Maravilha. Você poderia me deixar seu WhatsApp com DDD? Ou você poderia me deixar o seu WhatsApp? Talvez o cliente vai dizer não. Ou então ele vai sair e vai dizer, gostei. Então diga para o cliente. Deixa eu dizer uma coisa, eu sei que você vai pensar, você vai comparar, mas se no final você decidir optar pela gente, seria uma alegria para mim ver você aqui voltando e eu ter o privilégio de servir você. Você está entendendo? O que eu estou te dando neste momento são scripts para você lidar com objeções. Vamos adiante?
Vamos lidar com a nossa próxima objeção. A próxima objeção é: me procura outra hora. Esta é aquela venda em que o cliente não veio procurar você. Você entrou em contato com o cliente. E a objeção me procure uma outra hora, em 90% dos casos, é mentira. Mas você precisa descobrir os 10%. Então, quando um cliente, depois dos seus argumentos, me disser me procure outra hora, diga para ele: claro, Antônio, fica à vontade. Eu posso chamar você em outro momento. Tá tudo certo. Mas, Antônio, você me permitiria fazer uma pergunta? Aí o Antônio vai dizer: claro, pode fazer. Antônio, a proposta que eu te passei te interessa de verdade? O que eu te mostrei aqui está dentro do que você está buscando. Quem sabe eu posso ajudar? Porque tem uma coisa, viu, Antônio? Você vai dizer que isso é papo de vendedor, mas esse valor que eu te mostrei aqui não vai durar muito tempo. Neste momento, duas coisas acontecem. Primeira delas, o cliente traz a verdade se ela existe. Não, eu gostei, mas realmente não é outro momento. E aí eu vou dizer assim para ele: se você gostou então, e não é o momento agora, eu te pergunto, você se importaria que daqui a uns 30 dias eu entrasse em contato com você sem nenhum compromisso? E às vezes você consegue, pelo mínimo, preparar a próxima venda. Ou o cliente vai dizer: não, cara, eu te agradeço, mas neste momento, isso que você está me oferecendo, eu não tenho nenhum interesse. Agradeça o cliente e pensa numa coisa: a fila anda. E às vezes, para nós que vendemos, o melhor que o cliente pode fazer por nós, vamos combinar entre nós aqui, vendedores, é um não sincero. Coisa boa quando o cliente diz assim: valeu, mas não preciso disso. Esquece desse cliente. Tem um mundo inteiro para prospectar. Sabe o que acaba com a vida de vendedores? Tendência, esperança, ficar contando com vendas que não vão sair. Então, às vezes, o não sincero de um cliente pode te ajudar bastante. Então, na tua tela, nesse momento, um exemplo, eu vendo muito, tenho grandes clientes da área do agronegócio que vendem grandes equipamentos. Então, faz de conta, eu estou lá visitando um proprietário de um plantador de soja, ou de arroz, ou de trigo, não importa. Estou oferecendo uma máquina e diz assim: beleza, me procura outra hora. Fica inteiramente à vontade, Luiz. Mas você me permite uma pergunta? Te passei uma proposta de equipamento. Eu te pergunto, Luiz, a proposta que eu te passei te interessa de verdade? Porque eu tenho certeza de uma coisa: esse preço não vai se manter por muito tempo. Talvez o cliente vai dizer para você: não me interessa, é que eu só vou decidir isso depois de tal coisa. Aí você vai dizer: perfeitamente. Então você se importaria que eu te mandasse um WhatsApp ou a gente batesse um papo daqui a 30 dias sem nenhum compromisso? Talvez o cara vai dizer: não, pode entrar em contato comigo. Ou às vezes, quando você perguntar se interessa, o cliente vai dizer: cara, não é para mim nesse momento. Neste momento, eu não quero comprar uma colheitadeira nova. Cara, a fila anda, vai embora. Vendedor não pode ficar com muita pendência, porque vendedor com pendência não vende. Vamos falar agora de objeções concretas. Objeções concretas são aquelas em que o cliente é sincerão. Eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes a sinceridade não é total, porque às vezes é um blefe para conseguir desconto. Mas eu gosto muito quando o cliente diz a verdade. Eu acho que a gente, como vendedor, tem muito mais facilidade de vender quando o cliente diz a verdade. E eu queria dizer para você que existe uma fórmula de você lidar com esse tipo de objeção. A objeção concreta é uma objeção que você vai responder, e pensa agora num roteiro mental, em 3 passos. Empatia é o concordo, o compreendo, entendo a sua preocupação. Você então vem com o seu melhor argumento e no final você tem que arriscar um fechamento dessa venda. Porque depois de fazer uma argumentação, se você ficar parado olhando para a cara do cliente, ele não vai dizer você venceu. Então, no final da resposta de objeção, tente propor um fechamento. É o que eu brinco sempre numa técnica SDD. Conhece a técnica SDD? Se der, deu. Se não der, não deu. Mas você tentou. Então, vamos lá. Eduardo, o que tu quer dizer com amenize? Amenize quer dizer tem empatia. Não gera nenhum conflito. Abra a mente do cliente para ouvir você. Porque se você discordar do cliente, ele faz um bloqueio mental e nem vai ouvir mais os seus argumentos. E infelizmente,
Muita gente aí fora, pseudos treinadores de vendedores, ensinam as pessoas a confrontar clientes. Eu não concordo e nunca treinei nenhum vendedor na minha vida para confrontar. Eduardo, o que tu quer dizer com argumente forte? Lembra bem, o seu argumento agora não vai te dar uma outra chance. Vem com o teu melhor argumento. Vem com um argumento altamente persuasivo. Não fica repetindo a mesma coisa que você falou antes, porque o que você falou antes não permitiu a você fechar a venda. Se você falar a mesma coisa, você não vai vender de novo. Às vezes o vendedor diz assim, o nosso produto tem muito mais durabilidade. E o cliente disse, tá caro, e ele volta e diz assim, que o nosso produto tem muito mais durabilidade. Meu amigo, isso você já falou. Você tem que mudar os argumentos. Agora, deixa eu te dar uma ideia. Cada vez mais cresce no mundo das vendas o storytelling. Acho que você já ouviu falar de storytelling, né? Storytelling é conte histórias. Porque histórias penetram 60 vezes mais rápido na mente do que frases ou palavras. Então, se puder, conta a história de um cliente. A história de um cliente que pensava igual a ele, mas decidiu comprar com você e que o resultado foi muito legal. E claro, arrisque um fechamento no final, porque você não pode ficar olhando para o cliente. Se você não propor uma saída do cliente, ele não vai querer que você vença. Então, tenta um fechamento. Pode ser por condição de pagamento, pode ser por prazo de entrega, pode ser por uma opção. Exemplo, fiz o argumento, eu vou dizer assim para o cliente, e se você quiser, consigo ainda te parcelar em 4 vezes no cartão. 4 vezes ficaria bem? A gente está com a agenda lotada, mas se você quiser, eu conseguiria um espaço para quinta-feira à tarde. Quinta à tarde fica bem para você? Ou no final você vai dizer, e a gente tem esse produto aqui em 3 cores, o preto, o amarelo e o azul. Qual deles você mais se interessou? Você está entendendo? Ameniza, argumenta e arrisca um fechamento. Tenha empatia, vem com o teu melhor argumento e arrisca um fechamento. E repito, na tua tela nesse momento um personagem muito famoso dos desenhos animados, e se você conhece o personagem é porque você tem uma certa idade. Se você não conhece o personagem é porque, graças a Deus, você é bem jovem. Então, tem muita gente hoje que são os vigaristas que dizem que tá caro quando eles gostaram. E eu conheço gente que é milionária e faz essa técnica. Você oferece um serviço por 5 mil, ele está caro para tentar arrancar por 4.500. Mas ele pagaria os 5 também. Então, tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vamos lá, então. Vamos entrar em cada um dos exemplos agora e vamos começar. E eu acho que muitos de vocês estão assistindo o treinamento Como Superar Objeções, porque talvez a objeção que vocês mais recebam seja essa, tá caro, ou eu vi mais barato, eu recebi uma outra proposta. Vamos lá, então. Como é que eu lido com uma objeção de preço? A primeira coisa que eu quero dizer para você, atenção, assuma que você não é o mais barato. Aliás, nunca mais se defenda de não ser o mais barato. E quer saber por quê? Por uma razão muito simples. O melhor produto ou serviço pelo menor preço não existe. Deixa eu dizer uma coisa para você. 7 a cada 10 compradores estão dispostos a investir um pouco mais desde que eles percebam que o seu serviço ou o seu produto é diferenciado. E muitas vezes o cliente está dizendo que está caro ou que ele viu mais barato porque você não foi feliz ou competente para mostrar para o seu cliente por que vale a pena investir um pouco mais para ter algo melhor. Então, vou colocar na tua tela, neste momento aí, uma ideia de como é que a gente lida com objeção de preço. E depois você tem que montar a sua forma de lidar com uma objeção. Por exemplo, eu gosto desse argumento. Os nossos clientes dizem que vale a pena investir um pouco mais porque aqui eles têm um produto que tem muito mais qualidade, que tem um produto que tem muito mais vantagens. A gente tem um valor no final que acaba sendo melhor que os nossos concorrentes. Ou você poderia, por um raciocínio que eu gosto muito também. Olha, Zé Paulo, eu acredito que hoje em dia você, como a maioria das pessoas, você não está buscando o mais barato. O que você e eu e os nossos clientes buscam é hoje a melhor relação custo-benefício. É verdade, nós não somos o mais barato. Agora, se você está buscando algo que vai te trazer um retorno maior, você está falando com o cara certo. O sucesso da nossa empresa, e essa é a razão que tanta gente compra com a gente, é porque todo mundo aqui tem um resultado muito superior ou tem um serviço de altíssima qualidade
quando investe em comprar com a gente. Ou talvez você poderia dizer para o cliente: concordo com você que nós não somos a opção mais barata. Agora, a grande pergunta é essa: por que a gente é a empresa hoje que mais vende no nosso ramo? Por uma razão muito simples. É que quando as pessoas compram da gente, eles têm isso, isso, isso e aquilo. Em todos esses raciocínios, você está compreendendo o que o cliente pensa, usando uma linha de argumentação, e sempre no final você vai fazer uma tentativa de fechamento. Vamos botar, como essa é a objeção mais frequente, eu vou te dar mais exemplos. Tá aí na tua tela, se tu quiser dar um pause aqui para escrever, dá um pause no vídeo, ou você vai me acompanhando. E faz de conta, então, botei um exemplo aqui na tela. Você vende consultoria financeira e o cliente disse: tá caro. Olha só como é que eu começo essa venda. Eu começo sempre a venda com empatia. Vou dizer: Flávia, você faz muito bem em cuidar bem do dinheiro da sua empresa. Ou seja, estou dizendo para ele: estou do teu lado, calma. Flávia, eu acredito que hoje você e todo mundo não busca o mais barato. Você está em busca da melhor relação custo-benefício. E você pode ter certeza, Flávia, que com a nossa consultoria, a sua empresa vai ver que este foi um investimento que fez muita diferença, porque a gente vai ajudar a sua empresa a ter um fluxo de caixa melhor, a ter mais controle, a economizar não precisando pagar tantos juros. E se você quiser, Flávia, eu tenho tanta certeza que esse nosso trabalho vai ser útil para você, que a gente poderia começar a fazer esse trabalho, inclusive no início da semana que vem, para que vocês já tivessem retorno do trabalho que a gente vai trazer para vocês. Se a gente começasse na semana que vem, ficaria bem para vocês? Ameniza, argumenta e arrisca um fechamento. Ou empatia, argumenta e arrisca um fechamento. Vamos pegar um outro exemplo. Tá caro para um serviço. Ah, tá caro para uma pintura. Tá caro. Exemplo 2. Jefferson, é verdade. Nós não somos a empresa, aí você vai falar do que você vê. É verdade, Jefferson. Nós não somos a empresa de pintura, no caso aqui que eu inventei, mais barata do mercado. Mas, Jefferson, eu acredito que o sucesso da nossa empresa é, em primeiro lugar, entregar um serviço de alta qualidade. Jefferson, você não tem ideia da quantidade de pessoas que se queixam hoje, que pagaram mais barato, mas quando foram entregar a pintura, teve que fazer de novo. Segunda coisa, Jefferson, nós entregamos aqui dentro do prazo. A maioria das pessoas se queixa hoje que contratam um serviço de pintura, eles prometem para o dia 10 e entregam no dia 25, como se não tivesse acontecido nada. Nós entregamos dentro do prazo. Nós não vamos dar incomodação para você. Você tem tanta coisa para fazer. A última coisa que você precisa ficar cuidando é da pintura da sua casa. E você vai ver. Isso é a realidade e isso é o que acontece com nossos clientes. Eu te garanto, Jefferson, você vai ver a diferença. E se você quiser, Jefferson, eu conseguiria parcelar a tua pintura em 3 vezes no cartão de crédito. Ficaria bem para você assim? Você está entendendo a lógica? Eu preciso que você pegue a lógica de como superar uma objeção. Ameniza, tenha empatia, vem com teus melhores argumentos e arrisca um fechamento. Vamos imaginar então que você está vendendo um produto aqui. Você está vendendo um projeto aqui, um closet. Ah, mas está caro. O cara mostrou um projeto de 50 mil. Larissa, você faz muito bem em valorizar o seu dinheiro. E eu faço a mesma coisa que você. Agora, a nossa empresa tem muito sucesso, Larissa. E quer saber por quê? Porque a gente optou por entregar para você um produto de altíssima qualidade. Larissa, a gente não abre mão de qualidade. O teu closet vai ser feito com os melhores materiais do mercado. O teu closet vai ser feito por profissionais altamente especializados que unem o toque artesanal com a eficácia das melhores máquinas fabricadas no mundo. E mais ainda, esse projeto vai ficar do jeito que você sempre sonhou. Nós somos hoje, com muito orgulho, a melhor marca de modulados do mercado. E uma coisa muito importante, Larissa, este investimento, você vai ver, vai inclusive valorizar o teu imóvel e te dar muita satisfação. E se você quisesse, Larissa, a gente conseguiria entregar o teu projeto no dia 30 de março, 30 de junho. Essa data ficaria bem para você? Se pegou a sequência, empatia, argumenta e arrisca um fechamento. Ah, Eduardo, mas se o cliente dizer assim, ó, não, mas eu achei muito caro. Você tem 2 caminhos neste momento. Primeiro caminho seria, você tem alguma opção mais barata? Você conseguiria mudar para diminuir o custo? Se você tiver,
tudo bem, porque você já tentou convencer pelo valor. Mas se o cliente insiste que está fora da realidade dele, duas coisas podem salvar essa venda. Ou você tem uma opção mais barata, ou você melhora a condição de pagamento. Porque às vezes está caro porque eu estou fazendo em 3 vezes. Mas se fizesse 5 vezes, essa pessoa poderia ainda fechar essa venda. Tá bem? Vamos pegar um outro exemplo para você. Tá caro por um produto. Peguei aqui uma maçã da Montblanc. Tá caro. Cliente, isso é caro. É verdade, Lucas. Essa não é uma armação barata. Você está entendendo a sinceridade? É verdade, Lucas. Essa não é uma armação barata. Agora, você vai ver, Lucas, você não compra armação todos os dias. Você vai ver, Lucas, às vezes a gente paga um pouco mais, mas vale a pena. É uma armação linda, com leveza, um estilo moderno, valorizou o teu visual. Eu acho que neste momento, é a minha opinião, Lucas, você vai ver que vale a pena investir um pouco mais para ter algo de qualidade, design, à altura do que você merece por tudo que você faz na sua vida. Lucas, posso tirar tuas medidas para ver como ficaria melhor e que ajustes a gente teria que fazer nessa armação e nas suas lentes? Você está tendo acesso ao que existe mais completo e mais eficaz no mundo das vendas. E agora, se você vende para empresas, em seguida vai aparecer na tua tela aquela que, para mim, talvez seja a argumentação mais poderosa que eu já criei até hoje, toda vez que você estiver vendendo para uma empresa. Vamos lá? Bota aí na tela para o pessoal ver. Atenção, provavelmente o teu cliente, no ramo dele, também não é o mais barato. Eu tenho certeza que o teu cliente também tem concorrentes que vendem mais barato que ele. E diga assim para o teu cliente, então. Deixa eu dizer uma coisa, Roberto. Eu, antes de vir aqui conversar com vocês, eu entrei na página, entrei na rede social de vocês. Que trabalho que vocês fazem lindo. Que trabalho maravilhoso. Que serviço de qualidade que vocês entregam. Só tem um detalhe. Vocês não são o mais barato. E vocês ainda têm um sucesso extraordinário. Por quê? Porque os clientes de vocês sabem que vale a pena pagar um pouco mais pelo que vocês entregam. É a mesma coisa com a gente. Nós não somos também como vocês o mais barato. Mas você vai ver que vale a pena. Cara, esse argumento deixa o cara sem chão. Porque é verdade. É como se você dissesse assim para mim: Eduardo, tu não é o palestrante mais barato do mercado. É verdade. Eduardo, assim como tem empresa que te contrata, mesmo você não sendo o mais barato do mercado, por que você quer o mais barato agora? Uma coisa. Este argumento é muito poderoso e vai ajudar você a vender mais. Vamos lá? Vamos agora para a próxima objeção, que é uma objeção muito complexa. É uma objeção muito desafiadora. É uma objeção relativamente nova. Não muito nova, mas relativamente nova, que é: eu vi mais barato na internet. Isso acontece principalmente quando o cliente vê o mesmo produto na internet. E hoje, sabe o que está acontecendo? Tem cliente pesquisando o preço na frente do vendedor. Muitos acontece. Talvez você já tenha feito. Você entra na internet, entra lá, saiu no Mercado Livre, na Amazon, no Magalu, qualquer e-commerce, e você vê, e você ainda vira para o cliente e mostra: mas aqui está mais barato. Atenção! Se o produto ou serviço não é a mesma marca, você tem sempre o argumento de qualidade. Mas eu estou falando aqui quando o cliente diz que viu exatamente o mesmo produto mais barato na internet. Neste momento, eu sugiro uma única linha de argumentação. E atenção, eu acho que essa linha de argumentação que você vai fazer nesse momento é uma linha de argumentação que exige um pouquinho de malandragem. Não é malandragem de enganar ninguém, mas de mostrar para o cliente que talvez possam acontecer coisas que ele não imagine. Por isso, na tua tela nesse momento, o argumento que eu usaria, eu recentemente treinei uma das maiores empresas que vende utensílios de cozinha, eu treinei a equipe num argumento que ajudou eles a converter muito mais. Quando o cliente diz assim: eu vi mais barato, compreendo. Às vezes temos um mesmo produto mais barato na internet, mas existem algumas vantagens comprando aqui. Número 1, você não paga frete. Número 2, você não tem que ficar esperando chegar. Você não tem ideia da quantidade de clientes que dizem aqui que viram na internet, entrega em 48 horas, mas na prática leva 15, 20 dias para chegar. Comprando agora, você já leva agora.
já vai utilizar hoje mesmo. E mais, às vezes, o produto que você está vendo mais barato na internet, é um produto que estava no amostruário, que tem pequenas avalias, mas acabam oferecendo porque o cliente não sabe. Você está vendo aqui na sua frente que esse produto não tem nenhum defeito. E é exatamente o que você está buscando. Sem contar uma coisa, e agora você vai sair para o bom humor. Na internet, você não vai ter esse sorriso maravilhoso que eu estou te dando aqui. Se eu conseguir uma condição especial para você, podemos fechar agora? Esta é uma técnica que visa fazer os clientes pensar. Cara, é verdade. Se tu comprar agora, tu leva agora. Não tem prazo de entrega. Não vai te incomodar. Se precisar trocar, não vai ficar te incomodando. Você está vendo que o produto está em totais condições. Esse argumento tem ajudado muita gente a vender mais. Então, botei um exemplo na tua tela. Então, olha, às vezes a internet oferece valores que a gente não entende bem, Vinícius. Olha o argumento. Às vezes a internet oferece valores que a gente não entende bem, Vinícius. Agora, tem algumas vantagens comprando aqui. Não paga frete, não fica esperando chegar, já leva agora, tá vendo que esse produto não tem defeito e ainda ganha um sorriso maravilhoso. E eu ainda consegui uma vantagem para você. Te consigo 5% de desconto, te consigo 5 vezes no cartão, te dou 10% de cashback. Ou seja, eu tento um fechamento. Atenção, neste momento, o cliente pode tomar duas decisões. Ele pode dizer, ok, me dá um descontinho que eu levo. E você tenta negociar. Ou ele pode dizer, valeu, mas eu vou comprar na internet. Maravilha. O que você vai fazer nesse momento? Diz assim para o cliente, fica à vontade, mas se por alguma razão depois não for como você buscava, saiba de uma coisa, seria uma enorme alegria para você, para mim, ter a oportunidade de servir você. E esse cliente vai embora. E você faz o quê? Vai para a próxima venda, meu amigo. Ninguém vende para todo mundo. Repito, eu não conheço quem tem 100% de conversão. Às vezes você consegue salvar uma venda, às vezes não consegue. Mas se você fizer isso, você vai vender muito mais. Acho que é muito importante, não seria um treinamento completo de objeção se eu não mostrasse para você hoje a objeção que mais preocupa os meus clientes, que é a objeção do WhatsApp em que o cliente simplesmente não responde mais ao seu contato. Eu brinco sempre dos meus treinamentos, se está lá no meu treinamento Como Vender Mais pelo WhatsApp, que eu falei para você aqui no início desse treinamento que são leads espíritas. Depois que a gente passa o preço, eles desencarnam, certo? Então, quero te ensinar nesse momento, né, como lidar diante do silêncio do comprador. Você passou agora, para comprar isso, você tem um investimento de R$890 que você pode parcelar em 3 vezes de tanto no cartão de crédito. Só que agora esse cliente não responde. E onde é que os vendedores erram? Vamos lá. Primeiro lugar, tem vendedor que erra porque não vai atrás do cliente. Passou a proposta, o cliente não respondeu e o vendedor não corre atrás. Como assim? Pensa bem, você passou uma proposta, mas às vezes eu não estou na hora pronto. Eu estou fazendo outra coisa da minha vida. E comprar talvez o que você venda não seja a minha prioridade. Talvez eu vou até me esquecer. Por isso, é você, vendedor, que vai atrás do cliente. Outros erram porque desistem na primeira tentativa. O cara não respondeu, manda mais uma mensagem. Não respondeu, acabou. Agora, sabe qual é o erro que mais vendedores cometem? Eles erram porque ficam mandando mensagens iguais para o cliente. Bom dia, oi, podemos conversar agora? O que eu quero te ajudar neste momento é te passar. E vou colocar na tua tela uma técnica que tem ajudado muita gente a aumentar a sua conversão de WhatsApp. A técnica é essa. Você vai ter uma sequência de dias que você pode adaptar. A primeira mensagem você vai mandar no dia seguinte que o cliente comprou, que é uma mensagem light. 2 dias depois você vai mandar uma mensagem com um telefonema ou um áudio curto. Passa 3 ou 4 dias, você vai mandar uma mensagem dizendo para o cliente que você está com uma oferta e perguntando se ele gostaria de receber. E para encerrar, você vai mandar uma mensagem dizendo, vou respeitar o seu tempo. Vamos lá, vou colocar na tua tela neste momento scripts vencedores de WhatsApp. Então, esta aqui é a primeira mensagem. Repara bem, blocos de texto curtos, utilizando emojis de um jeito legal. Essa é a primeira mensagem. Passei ontem o preço para o Ricardo e ele não respondeu. No dia seguinte eu mando uma mensagem parecida com essa. Olá, Ricardo, espero que você esteja bem. Acredito que você ontem estava na correria
e não conseguiu me responder. Vamos finalizar seu pedido e garantir o valor especial que a gente está? Você está entendendo? A primeira mensagem é light, mas olha o formato que ela aparece. Tem gente que empilha texto, fica um monte de coisa, ninguém entende nada do que está acontecendo. Não deu. O cliente não respondeu de novo. Deixa passar 1 ou 2 dias e manda uma mensagem nesse formato que está aparecendo na tua tela. Áudio para Ricardo. Importante. E embaixo grava um áudio de 1 minuto. Ricardo, estou tomando a liberdade de enviar esse áudio para você porque eu te apresentei uma proposta 3 dias atrás e a gente está esperando a qualquer momento. Aí você vai vir com um argumento que tem um aumento de preço. Se a gente conseguindo decidir nos próximos dias, a gente garante esse valor especial para você. Por favor, Ricardo, me dá um retorno aqui para a gente poder tocar o nosso assunto em frente. Não deu de novo. Vamos combinar entre nós. Tá feia a coisa. Não tá fácil. Mas vendedor que é vendedor é guerreiro. E ele não fica usando a mesma técnica. Agora, deixa passar 2 ou 3 dias. E você vai mandar esse tipo de mensagem para o cliente. Na tua tela, um script vencedor. Boa tarde, Lucas. Ou se fosse o mesmo lá, o Ricardo, né? Falei com a minha gerente e ela autorizou uma vantagem especial válida por 24 horas. Você gostaria de receber essa oferta? Pensa bem, meu amigo. Se você ainda quer comprar o que o vendedor está oferecendo e o vendedor acabou de te dizer que ele conseguiu uma vantagem, você vai responder que sim. Se você não respondeu, é porque você provavelmente já comprou. Ou você está tão desligado do mundo e está com um problema tão grande. Atenção, e muita gente me pergunta nessa hora, mas Eduardo, e que vantagem eu ofereço? Não sei. Isso depende de você negociar com o gerente, com o dono, quem sabe melhora a condição de pagamento, consegue um cashback, dá uma arredondada no preço. Você tem que trazer o cliente de novo para o jogo. Não deu. Vamos combinar uma coisa? Na minha opinião, um lead tem que ser sepultado. Mas você tem que saber sepultar um lead. Então, passou mais alguns dias, encerra com essa mensagem que vai aparecer na tua tela agora. Breno, vou respeitar o teu tempo. Acho que hoje em dia ninguém gosta de pessoas que ficam insistindo. Só quero que você saiba uma coisa. Tão logo você decida comprar, vai ser muita satisfação para mim atender você. E eu tenho certeza absoluta que você vai adorar o nosso trabalho. No que você precisar, estou aqui. Grande abraço e muito sucesso para você. Veja bem, você não saiu do jogo. Você está dizendo para o cliente, agora a iniciativa é tua. Se ele estava com grandes problemas, ele não teve tempo, ele vai te responder esse WhatsApp dizendo, não, eu estou precisando, é eu que estou na correria, mas tão logo eu me libere aqui, a gente chama. E eu posso perguntar para ele, posso chamar daqui a 10 dias? Pode ser. Pronto, você seguiu em frente. Saber lidar com o silêncio do cliente vai ajudar você a vender muito mais. Meu amigo, minha amiga, você que está aqui no treinamento Como Superar Objeções, deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. O fato de você ter assistido esse treinamento pode ajudar você a vender mais. Mas eu vou ser muito sincero. Acho que ele não vai. Como assim, Eduardo? Tu está dizendo então no final do treinamento que talvez esse treinamento não vai me ajudar? Isso mesmo. Sabe por quê? Porque talvez agora você não vai fazer o mais importante de tudo. E o que você tem que fazer nesse momento? Escolhe neste momento as 5 objeções mais frequentes para o que você vende. De preferência, se você está assistindo junto com seus colegas, ou se você que está me assistindo nesse momento é o gestor da sua empresa, atenção, vai por mim, reúne a galera, bate um papo, listem as 5 principais objeções e agora listem os melhores argumentos para superar essas objeções e montem um script mental. Agora eu preciso que você crie o seu script. O cliente disse, vou pensar do jeito que vocês vendem. Vendendo o que vocês vendem, monta um script. O cliente disse, está caro. Monta o teu script de preço, de acordo com o que você vende. O cliente disse, eu vi mais barato na internet. Crie agora o teu script baseado nas técnicas que eu ensinei. Repito, você não tem mais do que 5 grandes objeções. Essas 5 objeções devem responder por 90% das objeções que você tem. Pega e bota os argumentos que eu mostrei aqui com coisas específicas do que você vende. Cria roteiro mental. Façam simulações entre vocês. Um vende para o outro e se prepara.
você vai vender muito mais. Estou convicto, poucas coisas no mundo da venda são tão importantes quanto você ter scripts poderosos, bem pensados e bem formulados para lidar com as objeções mais frequentes que teu cliente faz. Não, eu nunca vou enganar você. Eu acho que hoje, vamos imaginar que você perca 10 vendas. Aquele raciocínio que eu fiz antes com você. Escolhe o 10, é só um jeito de pensar. 10 na semana, 10 no mês, não importa. E hoje você perde 10 vendas com as técnicas que você tem. Usa as técnicas que eu te ensinei aqui. Adapta essas técnicas e escreve um script baseado no que você vende. Eu vou fazer uma afirmação para você. E olha, eu estou fazendo essa afirmação porque pouca gente nesse Brasil treina tantos vendedores quanto eu treino. A sua maneira correta de lidar com objeções vai fazer com que você perca metade das vendas que você vem perdendo. Se você vinha perdendo 10 nesse espaço que eu inventei, eu tenho certeza que com essa técnica você vai perder 5. Só que eu tenho um medo. E eu preciso dizer para você que eu tenho esse medo. Tem gente que assiste esse treinamento, não faz o script específico. Entra um cliente agora, ele usa o script meio atravessado, o cliente vai embora sem comprar e ele diz, viu? Não funciona. Porque tem gente que o que eles têm mais prazer na vida é dizer que não funciona. Parece que ele desrespeita todo o investimento que a empresa fez para comprar o treinamento, para treinar a sua equipe, para ajudar o vendedor a ganhar mais comissões. Então, repito, técnica de vendas não é milagre. Mesmo usando os melhores scripts, alguns clientes não vão comprar por uma razão muito simples. Talvez eles não valorizem os seus diferenciais. Talvez eles sejam daqueles 3 em 10 que só buscam preço. 7 em 10 pagam um pouco mais. 3 só querem preço. Ninguém consegue vender para todo mundo. Mas eu não tenho a mínima dúvida que com bons argumentos, você com certeza vai vender muito mais. E se você gostou desse treinamento, deixa eu te fazer 2 convites de 2 treinamentos espetaculares que eu tenho certeza absoluta ajudarão você a vender mais. O primeiro é o treinamento Como Vender Mais pelo WhatsApp, na versão 3.0, usado hoje por mais de 7.500 empresas no Brasil. Não assistiu ainda? Compre esse treinamento para você. Ele vai ajudar você a vender muito mais. E o outro treinamento que eu convido você para assistir e adquirir para você e para sua empresa é o treinamento que se chama Os 7 Segredos dos Campeões de Venda. Que aula! Que conteúdo incrível que eu tenho certeza absoluta vai ajudar você a vender mais. Eu sou Eduardo Teva, especialista em vendas. A minha missão está lá escrito na minha bio no Instagram. Eu quero ajudar você e eu quero ajudar a sua empresa a vender muito mais. Muito obrigado por estar comigo. Sucesso e ótimas vendas para você.